pessoas que são novas aqui na nossa reunião, né? Então, eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos. Antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, né? Então, eu gostaria de apenas dizer quem somos, né? Quais são os nossos objetivos. Convidá-los também para seguirem as nossas redes sociais, né? Tanto no Facebook, no Instagram, que é por meio delas que é atualizado, né? As nossas informações. Então, nós somos a Rede Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência do Cuidado Unitário de John Watson. Iniciamos as nossas reuniões em outubro de 2020 e estamos vinculados à Watson Care Science Latinoamérica e temos como missão propagar a utilização da teoria do cuidado humano ou a ciência do cuidado unitário, né? Tanto no ensino, na pesquisa, como na prática também. Então, nosso objetivo é integrar, né, enfermeiros brasileiros e de outros países em prol do desenvolvimento do cuidado transpessoal. E a nossa palestrante de hoje é a doutora Luciane Fávero. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em enfermagem pediátrica com ênfase em UTI pela PUC Paraná. Também é especialista em enfermagem neonatal pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná e doutora em enfermagem também pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente ela é enfermeira intensivista na unidade de terapia intensiva neonatal do Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná também. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa primeira parte da nossa reunião é aberta ao público, né, com o intuito de realizar um aprofundamento nos aspectos, né, teóricos e filosóficos da teoria. E a segunda etapa da reunião é uma reunião interna dos membros da rede, com o intuito aí de enfim, né, organização da rede, né? Então, é uma segunda etapa da noite da reunião que é para os membros da rede. Então, boa noite a todos. Gostaria de agora passar a palavra para a nossa palestrante. Ok, vou tentar aqui compartilhar, vamos ver se vai dar certo. Quando aparecer, vocês me avisam, tá? Já está aparecendo. Tá. Vocês estão me vendo também? Aparece para mim que está fechado e eu não consigo habilitar a minha câmera. Ele está dizendo que não aparece, mas não sei se eu apareço para vocês ou não. Eu não estou conseguindo te ver ainda. Não, a tua imagem não. Mas a tela vocês veem. Sim. A tela sim. Uhum. Tá, então acho que eu não vou aparecer então, mas ok, não tem problema. Não tem problema. Vocês vendo aqui, acho que tá ok. Gente, então, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, né? Estou muito feliz em estar participando desse momento, compartilhando um pouquinho com cada um de vocês. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, agradeço a rede, né, por essa oportunidade em a gente compartilhar esse conhecimento que vem encantando a todos nós, né? Então, já há bastante tempo nós vimos estudando esse material, esse conteúdo, esse referencial. Ele é um referencial que eu sempre falo em todas as vezes que eu vou falar sobre o referencial da John Watson. Eu comento que ele é muito mais do que uma teoria, ele é uma filosofia de vida. Então, a partir do momento que a gente escolhe, né, atuar dentro desse referencial, ele se torna parte do nosso processo de vida. Então, nós atuamos de modo transpessoal, não somente nas nossas relações de trabalho, mas a gente atua de modo transpessoal nas nossas relações de vida, né? Então, isso é muito interessante, porque faz parte da gente, né? Não tem como a gente tirar algo que é inerente só para determinado momento da vida, né? Então, falar um pouquinho sobre esse referencial é algo que me encanta muito. E, claro, a gente tem todo um caminhar aí, muita coisa ainda para ver, principalmente agora, né? A gente participou do webinar aí no dia 12 e 13 de março, foi um webinar da própria Watson Care Science Institute, e a própria Watson comentou das mudanças da teoria dela para esse ano. Então, é algo que a gente está o tempo todo estudando, e enquanto ela
for viva e enquanto ela avançar no seu referencial, a gente vai ter ainda muita coisa para aprender. Então, o que ficou sobre a minha incumbência hoje foi falar um pouco sobre o Caritas Process, os elementos do processo Clinical Caritas. A gente vê, então, esse é o nosso terceiro encontro. Nosso primeiro encontro foi com a doutora Maria Ribeiro Lacerda, que fez um apanhado geral dos conceitos chaves do referencial teórico. Depois, no segundo webinar, foi a doutora Ana Luana Tonin, que falou sobre a evolução, né, da teoria do cuidado humano para a ciência do cuidado unitário. Então, hoje eu venho falar especificamente dos elementos do processo Clinical Caritas Veritas, né, o Caritas Process. Mas, como os nossos encontros, eles acontecem uma vez por mês, há uma certa necessidade de a gente resgatar alguns conceitos, até para que isso se torne mais fácil, que a gente possa entender o que eu vou comentar hoje. Então, na verdade, é relembrar, né? Resgatar um pouquinho disso. Então, algumas coisas a gente já percorreu esses conceitos de Caritas, Comunitas, Veritas, do próprio cuidado transpessoal, momento de cuidado. A evolução, isso foi lá com a doutora Maria Ribeiro Lacerda. Aí, depois da evolução, na mudança dos paradigmas com a Luana. E hoje, então, ficando aqui sob a minha responsabilidade, a questão dos elementos do processo Clinical Caritas Veritas. E aí, não sei se é a ousadia minha, mas eu tentei, né, fiz uma proposta e incluí um pouquinho os sutras também nessa nossa fala. Vamos ver se a gente vai ter tempo para isso, se vocês acham que vai ser válido ou não, né? Os sutras é uma mudança que acontece agora, na verdade é uma inclusão que está proposta para o livro de 2021. Então, o Watson vai relançar o seu livro o livro que foi lançado em 2005, é uma nova edição, revisada e ampliada, né, da Ciência do Cuidado como Ciência Sagrada. Esse livro tem previsão de publicação agora em junho de 2021, e nesse livro ela faz ela acrescenta algumas coisas, e os sutras, os 7 sutras sagrados são algo que estarão presentes nesse livro, e ela já comentou sobre isso no último webinar, então eu trouxe um pouquinho sobre eles, porque na verdade ainda é muito incipiente, a gente não tem material para consultar. Esse link de vídeo que vocês estão vendo aqui embaixo, é um vídeo da Jean Watson, que ela lançou no feriado de Natal, no dia 25 de dezembro de 2020, em que ela lança oficialmente os 7 sutras sagrados. Então, ela fala sobre eles, ela explica cada um deles, né, e fala que isso vai estar presente, então, no seu material, na evolução da teoria, agora para 2021. Então, vamos ver se a gente consegue chegar lá, tá? Seria um plus, seria algo novo aí né, desse caminho que a gente fez com base nesse último evento que a gente participou. Então, vamos lá. Resgatando um pouquinho rapidamente a questão dos conceitos, a gente viu que Caritas, então, ela é uma palavra de origem do latim, ela tem origem no latim, e que ela tem essa característica de trazer o amor para dentro do cuidado, né? Então, aí tem várias palavrinhas importantes, mas nada mais é do que trazer o amor para o cuidado. Originalmente, lá em 1979, quando Jean Watson inicia os seus estudos, em que ela nem chamava de teoria ainda, ela usava a palavra curative, né? Então, curative factors, que a gente traduziu para fatores de cuidado. E aí houve, então, a substituição disso, a ampliação para o Caritas, né? Então, o Curative, ele não traz mais as informações que o Caritas traz, então ele não é mais suficiente, né? E por isso ele foi substituído, e aí os fatores de cuidado foram substituídos pelo Caritas Process, pelo processo Caritas, justamente pela mudança, né, no sentido que ela via a própria teoria. O Comunitas é algo que também a professora Lacerda já falou. O Comunitas, ele entra principalmente a partir de 2005, quando entra a questão da ética do pertencimento, quando a Watson cita Levinas, e aí tem todo um movimento, né, do Caritas para o Comunitas, que é essa questão do pertencimento, da conexão, da unidade das relações, respeito pelo sagrado. E o Veritas, que é algo, né, da última edição, de 2018, em que há essa questão dos valores, da verdade duradoura, da ética, da honra, da moralidade, fazendo parte junto, né, com o Caritas, aí no Caritas Veritas Literacy, que é uma forma de educação, de alfabetização em cima desses conceitos, ok? Doutora Luciane, desculpa.
Deixa eu Por só favor. interromper um pouquinho. Eu não sei se é para mim só que está travado o slide, se você está passando ou se está para todo mundo. Não sei, porque eu não enxergo. Para mim, ele só está a tela... Está no primeiro slide ainda. E em formato de edição, não está em formato de apresentação. Isso. Vou tentar sair, então, e fazer de novo. Vamos ver, não sei. Agora passou, mas não está na apresentação, né? E acho que agora... Não sei, deixa eu ver. É porque você deve ter compartilhado esse formato de edição. O que está aparecendo agora? Agora tá cuidado transpessoal, deve ser o teu, deixa eu ver, quarto slide. Não, então a hora que eu saio da apresentação da tela cheia, ele aparece para vocês, mas a hora que eu entro no modo apresentação, ele trava. Agora acho que era não sei, só se eu deixar... Agora tá no Só se eu deixar ele assim, só se eu deixar ele assim para vocês, então. Vou mas dá tentar diminuir aqui, ó. Mas dá para ver assim, sim. vocês conseguem ver maior? Sim. É? Tá. Ó. Então, esse era o primeiro, né? Esse slide era o primeiro, né? E daí eu falei dos conceitos, que na verdade é só uma organização do pensamento do que a gente vai trabalhar. E esse era o link do vídeo que eu estava falando dos sutras. Apareceu agora? Apareceu, Ótimo, tá? Então, tira um print se alguém quiser depois. Também, se alguém precisar, eu posso mandar isso sem problema nenhum. Aí, o dos conceitos que eu falei agora, que eu terminei agora. E aí, então, a gente entra no conceito, né? Resgatando essa questão do conceito do cuidado transpessoal. O conceito do cuidado transpessoal, ele é algo muito intenso, tem várias definições descritas pela própria Watson, e ela vem ampliando esse conceito com o passar das publicações, né? Mas, de uma maneira geral, o cuidado transpessoal é aquele que acontece no momento de cuidado, já relembro, já resgato o conceito de modelo de cuidado, e operacionalizado pelos elementos do processo Clinical Caritas. Então, isso é muito interessante, né? Por isso que o Caritas Process, ele é tão importante dentro da teoria, porque ele é uma forma de que a gente consiga atingir o cuidado transpessoal, né? Então, é um instrumento para que o cuidado transpessoal possa acontecer, né? E aí, a questão do cuidado transpessoal é aquele envolvimento dos dois seres, né? Então, um cuidado que vai além da relação interpessoal e transborda para o transpessoal. Então, ele passa a fazer parte do outro, né? Então, eu carrego o outro comigo a partir do momento que aquela relação de cuidado se estabelece, que o cuidado transpessoal acontece. Quando a relação termina, eu saio carregado das experiências do outro, assim como o outro também leva consigo parte de mim, né? Então, esses dois seres, eles saem modificados da relação de cuidar. E é algo que ele extrapola o corpo físico, ele extrapola o biológico, né? Ele envolve várias dimensões e pode ser capaz de propiciar aí restauração, reconstituição, o termo que a Jim Watson utiliza, que é o healing, né? Que a gente não traduz como cura, e sim como uma transformação, né? Então, esse momento de cuidado, ele nada mais é do que um campo energético existencial, ele é um ponto de mudança, ele é um ponto de viragem, ele é uma chamada para uma consciência profunda, mais alta consciência, uma intencionalidade profunda, é uma escolha autêntica de cuidado, de vida, requer presença, requer busca de significado, busca de sentido, e ele é, né, um novo nível de autenticidade, capaz de potencializar tanto a auto-reconstituição, o auto-healing, né, como a inteireza, o todo do outro, né? E nesse momento de cuidado, ele acontece, esses momentos, então é uma ocasião, é um encontro entre essas duas pessoas que fazem parte dessa relação de cuidar, e ele extrapola, né, esse espaço físico, aquele momento, ele passa a ser algo que faz parte da vida daqueles envolvidos, mesmo depois do término da relação, né, de cuidado. E a própria Jim Watson, então, nesse novo paradigma, ela comenta que o momento de cuidado, ele é percebido nessa conexão humano-humano, né? Então, ele é algo realmente transformador e que realmente muda, impacta a vida dessas pessoas, né?
e é capaz de transformar, é capaz de restaurar, de reconstituir a partir desses momentos. E é no momento de cuidado que efetivamente o cuidado transpessoal acontece, né? Então, por isso ele é tão importante assim, né? E é interessante porque nem toda a nossa relação de cuidar evolui para um cuidado transpessoal. Nem sempre a gente consegue atingir uma relação transpessoal, porque para que isso aconteça, as duas pessoas, o ser que cuida e o ser que é cuidado, precisam estar autenticamente naquela relação, precisam querer, é uma escolha, né, dessas pessoas que fazem parte dessa relação. Então, por isso que, às vezes, o cuidado transpessoal pode ou não pode acontecer durante uma relação de cuidado, né, não é algo obrigatório. Ele pode evoluir para o cuidado transpessoal ou não, né. E quando isso acontece, realmente ele transcende tempo, espaço, e abre aí novas possibilidades para um futuro reconstituído, modificado, em que as pessoas saem modificadas. Eu gosto dessa frase que a própria Jill Watson tem descrita no livro dela, de 2018, em que ela fala que a gente aprende muito com o outro, né? E que a gente se identifica, que nós nos vemos no outro, e que isso é muito legal, e que isso é muito bom, porque isso mantém viva a nossa humanidade comum e evita reduzir a gente e o outro à condição moral de objeto. Eu acho isso fantástico. Então, a partir do momento que a gente tem essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de visualizar as necessidades que o outro tem de cuidado, a gente começa a verificar as nossas próprias necessidades, as nossas fragilidades, e a gente troca muito e aprende muito com o outro durante essa relação de cuidado, durante esse momento de cuidado. Por isso que nós saímos transformados. Não é apenas o ser cuidado que se transforma, nós, seres que cuidamos, também nos transformamos e também mudamos, né, durante a relação, quando a gente tem um cuidado transpessoal. Então, a ciência do cuidado humano unitário envolve diversos conceitos e, dentro desses conceitos, então, a gente tem aí o processo Clinical Caritas Veritas, ou que em muitos locais eles chamam apenas de processo Caritas, né, processo Caritas Veritas, Caritas Prostes, enfim, e a gente utiliza aqui no Brasil como processo Clinical Caritas, né, essa foi a tradução utilizada aqui no Brasil. Esses elementos, então, são 10 elementos que servem como um guia. Isso aqui é muito interessante. Então, agora a gente entra especificamente no tema, né, destinado para mim. A Jill Watson, ela não propõe um processo de enfermagem, né? Então, quando a gente estuda alguns teóricos, vários teóricos têm, ao final da apresentação da sua teoria, um processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem, ele descreve como é que eu posso operacionalizar aqueles preceitos teóricos na prática. Jill Watson não tem isso, porque ela não acredita que esse tipo de cuidado que ela propõe seja algo que possa ser dito por regras, por passos, né? Então, ela deixa o enfermeiro aberto para que ele construa o caminho para alcançar o cuidado transpessoal, para alcançar os seus preceitos teóricos. Por isso, ela não advoga por um processo de enfermagem. Mas, para melhor orientar esse profissional, para melhor guiá-lo dentro do referencial, ela propõe, então, esses 10 elementos, esses 10 Caritas Prostes, né? Então, nada mais são do que formas que o enfermeiro pode utilizar para, a partir daí, tentar atingir o cuidado transpessoal, né? Encontrar o momento de cuidado e, assim, viver a teoria durante a sua relação de cuidado, durante o seu trabalho. Tá? Então, de uma maneira geral, é isso que se refere ao processo Clinical Caritas. Então, agora a gente vai falar especificamente de cada um deles, né? Então, eu trago a tradução que nós utilizamos aqui no Brasil para cada um dos elementos, e na sequência, então, no slide seguinte dessa tradução, eu falo um pouquinho de como esse cuidado pode ser manifestado, de que forma que a gente pode perceber esse elemento, tá? Vou tentar trazer alguns exemplos baseados aí na minha prática, né, de vida, de trabalho, enfim, que pode ajudar aí a tentar deixar isso mais claro, né? O meu objetivo aqui não é trazer esses conceitos de uma maneira que eles não sejam aplicáveis, né? Eu gostaria muito que todo mundo que está participando pudesse entender e tentar deixar, porque o referencial teórico dela é um referencial teórico filosófico que trabalha, que tem muitos conceitos
que são até difíceis, né? Principalmente para quem está começando agora a estudar o seu referencial. Então, ela utiliza conceitos da metafísica, da física quântica. Agora, explicitamente, quando ela traz a questão da ciência do cuidado unitário, ela traz Martha Rogers, né? Então, é algo que não é tão fácil, não é tão palpável da gente identificar. Então, por isso eu fiz esse exercício em tentar trazer as manifestações. As manifestações de cuidado, elas vêm de um artigo que a gente publicou, depois eu apresento ali para vocês a referência e o link de acesso também, para que vocês possam ver aí com mais riqueza de detalhes, tá? Então, o primeiro elemento, ele fala sobre praticar o amor, gentileza e a equanimidade no contexto da consciência de cuidado. E aí tem o Veritas, que é a palavra, né, que está junto agora nessa nova edição da teoria, que também já foi apresentado pela Luana, né, então eu trago ele junto para que a gente consiga entender esses dois caminhos. Então, quando a gente fala de praticar o amor, gentileza e equanimidade, o que seria essa equanimidade, né? Então, é aquela igualdade, uma igualdade de acordo com a necessidade, sem nenhum tipo de julgamento, de pré-julgamento, né? Então, é praticar aquele amor bondoso mesmo, é estar naquela relação de cuidado. Eu penso da seguinte maneira: quando a gente vai realizar um cuidado, eu estou pensando em cuidado biológico, instrumental, um cuidado de enfermagem, né? Seja ele qual for. A gente vai ter que realizar aquele cuidado durante um determinado tempo. Então, a gente tem um tempo para realizar aquele cuidado. Independente da forma que eu vou realizar esse cuidado, aquele tempo com o paciente vai ser o mesmo. Então, por que eu não posso aproveitar esse tempo para a realização daquele cuidado e realizar um cuidado realmente autêntico? Né? Um cuidado que leve, que o outro consiga se sentir verdadeiramente cuidado. E eu faço esse cuidado com amor. Então, não é esse amor romântico, esse amor, não é esse tipo de amor. É aquela questão de fazer aquilo porque eu gosto de fazer aquilo, porque aquilo me faz bem, porque aquilo é a essência da minha profissão. Né? Então, ter essa consciência de que a minha ação ela é capaz de modificar, ela pode auxiliar o outro a atingir um grau mais elevado, a melhorar a sua condição de saúde, aliviar a dor, enfim. Então, é se envolver no cuidado. Então, praticar amor e gentileza é se envolver. Por isso que o Veritas traz essa questão do abraçar, do envolver, né? Porque nada mais é do que exatamente isso. Então, ele convida o enfermeiro a sair daquele cuidado instrumental e a transcender. Então, estar aberto a essas possibilidades. E a partir do momento que a gente faz isso, várias outras oportunidades surgem e várias outras necessidades do cliente aparecem, que muitas vezes não estavam explícitas e começam a aparecer justamente porque você deu essa abertura para que o outro pudesse se sentir confiança, enfim, e essa relação de cuidado poder evoluir, que é o que a gente vai ver com os demais elementos. Então, a gente vai além daquele convencional saber fazer. Isso é importante, obviamente que o saber fazer é importante, mas eu extrapolo aquele cuidado biológico, né? Eu vou além nessa relação enquanto eu realizo aquele cuidado biológico, né? Então, eu vou gastar o mesmo tempo. Tem muitas pessoas que falam para mim, não, mas você utilizar esses referenciais, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho num setor que é muito corrido, eu não tenho tempo, gente. A gente consegue usar o mesmo tempo, é a forma que a gente realiza esse cuidado que ela é diferente, tá? O segundo elemento, ele versa sobre ser autenticamente presente. Então, não é legal quando a gente está sendo cuidado e aquela pessoa está realizando o cuidado verdadeiramente? Não está conversando com outra pessoa sobre outro assunto, não está olhando no relógio, não está olhando para a porta, esperando uma outra coisa, ou seja, fazendo mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes, quando a gente está sendo cuidado dessa maneira, isso pode passar uma impressão de que eu não tenho valor, de que a pessoa não dá importância para mim. Então, a partir do momento que eu tiro aquele tempo para a realização do cuidado e eu estou presente, realmente naquela relação de cuidado, eu estou genuinamente realizando cuidado com aquela pessoa, eu olho no olho dela, eu escuto o que ela tem para falar, eu valorizo o seu conhecimento prévio, né? Porque todas as pessoas têm conhecimento. Aí, eu sou enfermeira de UTI neonatal. Mas os recém-nascidos não têm conhecimento, como é que eu vou fazer isso com o recém-nascido?
acontece que esse recém-nascido, ele não vem sozinho, né? O recém-nascido vem para a UTI junto com a sua família. E aí, durante a relação de cuidar, essa relação de cuidar, ela não é só para o recém-nascido, ela é para a família também. Então, eu preciso, sim, honrar o sistema de crenças dessa família. Se essa família acredita que colocar um rosário na incubadora é importante, eu vou acreditar e vou aceitar aquela forma de cuidado, aquela expressão de cuidado, né? É claro que a gente precisa cuidar com algumas questões, mas é possível. Essas são formas de cuidado que a gente realmente mostra para o outro que aquilo é importante, que eu estou dando importância para o que o outro pensa, para o que o outro acredita. E a partir desse momento, eu inspiro, né? Eu passo a ser uma inspiração, né? Então, eu inspiro o quê? Eu inspiro fé, eu inspiro esperança, porque as pessoas passam a acreditar e ver você de uma maneira diferente, né? E aquilo estreita os laços da relação. E a partir daí, essa relação, ela vai se fortalecendo, tá? Como que eu faço, então, de que forma que eu posso manifestar isso, né? Então, primeiramente, ter essa genuína intenção de cuidar, se mostrar disponível para aquilo. Você tem mais coisas para fazer ao mesmo tempo, vamos resolver uma coisa de cada vez, vamos tentar organizar o nosso tempo, em que naquele momento daquele cuidado, no momento em que eu vou passar uma sonda nasogástrica, então, naquele momento, eu estou ali com o paciente, né? Eu não vou prestar atenção em outras coisas, eu vou focar aqueles minutos naquele cuidado. Depois eu resolvo se está faltando uma bomba infusora, se o monitor quebrou, enfim, né? Então, conseguir demonstrar para o outro que ele tem importância naquela relação. Então, é um respeito pelo outro, e não somente pelo outro, pelo que ele é, mas por aquilo que ele carrega consigo, é aquilo que ele acredita. O terceiro elemento do Caritas Process fala em cultivar práticas espirituais próprias e do eu transpessoal e ir além do ego. Essa é uma questão muito interessante e tem muito a ver com o momento que a gente vive agora. Então, o profissional de saúde, ele cuida, e ele precisa se cuidar, né? Então, a gente vê aí muitos profissionais sobrecarregados, muitos profissionais com desgaste mental. Então, há necessidade que a gente também cultive práticas de autocuidado, né? Então, quando se fala práticas espirituais próprias, é aquilo que para você faz bem. Seja uma meditação, seja um relaxamento, seja uma yoga, enfim, seja musicoterapia, seja cromoterapia, auriculoterapia e assim por diante. Então, isso é importante, né? Isso é uma forma de que a gente tem que eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa cuidar do outro, né, de uma maneira integral, de uma maneira que o outro consiga aproveitar tudo aquilo que eu tenho para oferecer para ele, né? Então, esse autoconhecimento, esse amor próprio, isso é importante para que eu possa cuidar do outro. E aqui tem várias estratégias que podem ser utilizadas, né? Autoanálise, rodas de conversa, terapias mesmo com outros profissionais, oração, meditação, enfim, né? Várias questões. Trazendo um exemplo aqui da minha prática, essa questão de cultivo de práticas espirituais, eu vou falar um pouquinho sobre as bênçãos, né? Como eu trabalho na neonatologia, eu tenho algumas crenças, que são crenças minhas, pessoais, com base na minha religião, e, obviamente, a gente precisa saber qual é a crença da família, se a família acredita nessas mesmas coisas, mas a gente tem várias experiências do batismo, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, de crianças que não estão bem, que estão criticamente doentes, né? E a gente conversa com a família, a gente propõe se aquilo for algo que a família acredite, de a gente realizar a cerimônia do batismo nessa criança em momentos em que a gente percebe que aquilo pode trazer um certo conforto para a família, ou, enfim, né, ser aberto aí a algum mistério que a gente não tem como explicar. Então, isso é uma forma de cultivo de prática espiritual que envolve a minha prática espiritual, mas, claro, sempre com respeito àquilo que o outro acredita, né, sem nenhum tipo de imposição. O quarto elemento, ele fala em desenvolver e sustentar uma autêntica relação de cuidado, ajuda e confiança. Então, se vocês conseguem perceber que a partir do momento que eu vou fazendo tudo que o primeiro, o segundo, o terceiro elemento falam,
essa minha relação ela vai evoluir, né? E tudo isso serve para que eu possa nutrir essa relação de cuidado. Eu vou alimentando essa relação de cuidado. E aí eu vou me aproximando do outro. Com os meus gestos, com a forma que eu atuo. Então, tudo isso faz com que o outro passe a confiar em mim, né? E esse vínculo de confiança, ele se estabelece principalmente nessas relações bem nutridas, né? Então, é uma forma que a gente tem de nos conectar com o outro. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu nutro uma relação? Como é que eu posso oferecer formas que indiquem para o outro que eu estou preocupada com ele, que eu quero entrar no seu mundo e fazer parte, e que aquele momento de cuidado possa acontecer e que o cuidado transpessoal possa acontecer. Tem várias formas. Uma delas, né? Vamos dar a real importância para essa pessoa, vamos chamá-la pelo nome, vamos descobrir qual é o nome da mãe, qual é o nome do pai, qual é o nome da criança, né? Na pediatria, muitas pessoas têm essa questão da mãezinha, do paizinho, né? E às vezes o nome, a identidade da pessoa se perde. Então é muito importante chamar pelo nome, é uma forma que a gente tem de mostrar a importância, essa identidade do outro como importante. É olhar no olho, é se abaixar se a mãe está sentada com o bebê no colo, eu me agacho para falar com ela. Então, eu tenho a direção dos olhares, eles estão na mesma direção, a forma com que eu me comunico, a expressão verbal, a expressão não verbal, diz muito sobre o nutrir essa relação, o quanto eu quero estar naquela relação de cuidado. E a empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro é algo que realmente faz a diferença. O quinto elemento, ele é um elemento muito importante. A Jean Watson, ela fala bastante do quinto elemento, que ele trata sobre, além de estar presente, apoiar essa expressão de sentimentos positivos e negativos como uma forma de profunda conexão com o outro, né? Ela comenta que quando a gente dá a possibilidade para que o outro fale a sua história, conte a sua história, além de eu recolher informações que são muito importantes para que eu estabeleça, juntamente com o cliente, esse plano de cuidados, que estratégias nós vamos utilizar para a realização daquele cuidado, eu faço com que o outro ouça a sua própria história. E ele ouvir a sua própria história é uma forma que ele tem para que ele possa atingir o healing, para que ele possa dar passos para a sua reconstituição, para a sua restauração. Então, a expressão desses sentimentos é uma forma de cuidado, né? Então, ela fala bastante sobre isso. E o Veritas, que fala sobre o perdoar, ele tem mais relação com o não julgamento, né? Então, é ouvir essa história, a história do outro, a expressão desses sentimentos do outro sem julgamento, sem nenhum tipo de pré-julgamento ou julgamento. Então, é perdoar, né? Tem essa conotação, né? Mais do que perdão propriamente dito. Então, incentivar narrativas, contar histórias. Eu tento fazer muito isso. E é interessante que a gente consegue perceber várias informações que muitas vezes ficam veladas, né? Vou contar uma bem rapidinho agora que aconteceu essa semana. A gente estava com o bebê alguns dias internado, e a mãe sempre lá junto, sempre tranquila, claro, apreensiva, porque está com seu filho na UTI, mas num determinado dia, era uma criança que tinha um problema congênito e precisava ser transferido para uma outra instituição, que era a referência para o tratamento desse problema. E quando saiu a vaga de transferência, aquela mãe chorava muito. Ela chorou muito. E aí a gente não entendia o porquê que ela estava chorando muito, né? Mas elas têm um choro contido, ela não é aquele choro que extrapola. E muitas pessoas, pelos seus afazeres do dia, podem não perceber que aquele dia aquela mãe estava chorando, né? Aquilo me chamou muito a atenção. Eu sentei com ela, fui conversar com ela e pedi para que ela me contasse o que ela estava sentindo. Né, o porquê que ela estava se sentindo triste, sendo que ela tinha conseguido uma vaga, né, numa instituição de referência, que é uma vaga difícil de conseguir, então o bebê dela ia ter uma chance de tratamento. E aí ela me contou que ela perdeu um filho, que ficou 7 meses internado naquela instituição em que o bebê dela estava sendo transferido, e o bebê morreu. Então ela estava com muito medo que a história se repetisse, e que ela não sabia o que fazer.
Então, a partir daquele momento, várias informações novas surgiram para a gente. E a gente pode lançar mão de várias estratégias que pudessem auxiliar aquela mãe no enfrentamento daquela situação, né? Então, utilizar outros profissionais que pudessem também acolhê-la e apoiá-la naquele momento. Então, isso é um pequeno exemplo de algo que faz toda a diferença e que traz informações para a gente e que ajuda ela a processar tudo aquilo que viveu, porque ela contou como foram aqueles 7 meses de internação, de que forma que ela perdeu o outro filho, e isso, no final do dia, quando a transferência efetivamente aconteceu, ela estava sorrindo. Então, a gente ficou muito feliz em que vários outros profissionais, né, fizeram parte desse momento, em que a gente conseguiu fazer com que ela pudesse transpor aquela barreira difícil que ela estava vivendo naquela situação. O 6º elemento fala do uso criativo do eu. Eu acho que esse elemento é muito fácil, né? Porque se tem profissão criativa, né, na área da saúde, é a enfermagem. Então, usar criativamente o eu é algo que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem consegue fazer. Mas aqui, a gente envolve, a gente foca, a gente canaliza essa criatividade para o processo de cuidar, né? Então, é utilizar estratégias que me aproximem do outro, que façam com que aquele que está um pouco mais ausente, tragam ele para perto, ou formas que possam amenizar a dor, grupos de apoio. Na neonatologia, a gente tem muito isso, grupos de pais, né? Então, reuniões que acontecem junto com os pais, em que um troca experiência, um fala para o outro como foi a sua experiência, né? Então, a gente pode utilizar várias estratégias para que isso possa acontecer, né? E essa questão do uso criativo, ele pode ser também, gente, para o próprio profissional, né? Então, ele também pode usar a sua criatividade para se engajar em práticas que sejam importantes para o seu próprio cuidado, para a sua própria reconstituição. Então, ele aprofunda, né, aquelas relações que ele realiza. Então, vai além do científico, utiliza o criativo, recursos lúdicos, né? Nós utilizamos na pediatria, agora não especificamente na neonatologia, mas a gente utiliza brinquedos, a gente utiliza diversos instrumentos, que é uma forma criativa que a enfermagem utiliza e que é lúdica, principalmente em pediatria, é fazer balão de luva, né? Então, é pegar uma luva de procedimento, encher, fazer balão, e ali você tem várias carinhas, vários tipos de cabelo. Isso é uma forma, né, de uso criativo e que aproxima, né, e que tem a ver com a relação de cuidado, tá? O 7º elemento, ele fala, então, em se engajar de forma genuína em experiências de ensino-aprendizagem. Esse elemento que tem como veritas a questão do equilíbrio, do balanço, ele é muito enfocado pela Jean Watson, porque ela fala que as coisas não devem acontecer unidirecionalmente. O próprio, né, cuidado transpessoal, ele não pode ser assim, mas muitas vezes os profissionais, eles se veem como detentores do saber, né? E aqui não pode ser feito dessa maneira. A gente aprende muito com o outro, né? E essas relações, então, enquanto eu ensino, eu aprendo, e isso acontece ao mesmo tempo, ele não é um caminho de mão única, né? Então, por isso que precisa ter esse balanço. E muitas vezes a gente aprende muito mais com o outro do que propriamente ensina, né? E aí ela traz que essas questões, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente está com o outro para poder escutar, para poder ouvi-lo melhor, e que, às vezes, uma orientação para alta, né? Um momento que a gente senta para fazer uma orientação para alta é uma troca de aprendizado, porque naquele momento eu sei o que o outro sabe, eu posso ajudá-lo em alguma situação, e eu posso aprender com estratégias que ele já usa e que eu nem sequer conhecia que aquilo poderia existir, né? Então, dar essa voz para o outro, deixar com que ele fale, com que ele esclareça suas dúvidas, verificar se aquele cuidado prescrito está de acordo com aquilo que ele acredita, né? Se ele tem uma sugestão para ser feito de uma maneira diferente. Então, é trabalhar em conjunto, e isso é muito valorizado pelo outro e estreita os laços dentro da relação de cuidar. O 8º elemento fala sobre criar um ambiente de reconstituição, né, um ambiente de healing, em todos os níveis físicos e não físicos, como um ambiente sutil de energia, consciência, enfim. Esse elemento, ele está muito descrito em vários livros, mas principalmente nesse último livro, que ela traz, inclusive, exemplos de várias instituições de saúde que criaram espaços,
né, para que pudesse proporcionar aos profissionais de saúde, muito interessante isso, momentos em que ele pudesse se cuidar. Então, esse criar um ambiente, várias vezes está voltado para o próprio profissional. Então, ter um local de descanso adequado para esse profissional, um ambiente que tenha uma troca de energia positiva, para que no momento em que esse profissional não está legal, que ele não está se sentindo bem, ele possa ir lá, ele possa meditar, possa fazer uma oração, ele possa sentir um aroma diferente, ele possa ouvir um barulho de uma fonte, enfim, um espaço que seria como se fosse um recanto, né, do profissional. A própria Jean Watson comenta que antes de entrar no quarto, muitas vezes a gente precisa daquela respirada, né, para que a gente possa melhorar um pouco essa nossa própria energia. Então, esses ambientes, eles auxiliam, né? E ela mostra imagens de várias instituições de saúde que criaram esses espaços de healing para os profissionais de saúde. A gente pode ter isso na nossa instituição de trabalho, no nosso local de trabalho, a gente pode ter isso na nossa casa, né? O cliente pode ter isso, e espaços em que o cliente possa usar, né? Algumas áreas para que ele possa, por exemplo, acender uma vela, fazer uma oração, uma prece, um ambiente aberto em que ele possa tomar sol, por exemplo, ter contato com a natureza. Isso é um ambiente que é capaz de proporcionar transformação, né? E aqui, então, tem alguma forma, né, como forma de manifestação, mas tem a ver com isso que eu comentei, né? Nada mais é do que troca de energia ou renovação de energia. Eu acho que ficaria até melhor do que troca, acho que renovação de energias ficaria melhor. O nono elemento tem a ver com as necessidades básicas. Em esse profissional, ajudar o outro no atendimento das suas necessidades básicas, mas com consciência intencional de cuidado, né? De forma que ele possa alinhar mente, corpo e espírito. Então, mais uma vez, o ser humano não pode ser dividido em partes. E é interessante, porque ela traz aqui, quando ela fala sobre a questão da unidade, né, da ciência unitária, ela está falando mais ainda, então eu não posso dividir ele em partes. Eu gostei muito do exemplo que ela deu agora no webinar de março, em que ela falou sobre a água, né? Então, ela disse assim, se a gente vai estudar sobre a água, eu não posso estudar o hidrogênio e o oxigênio separadamente, porque o hidrogênio separado do oxigênio não é água, ele só se torna água quando eles se juntam, se misturam, né? Então, é dessa forma, eu tenho que ver esse outro como um ser unitário, que carrega várias coisas consigo. E o unitário é muito mais que o holístico, né? Não é muito mais que a soma das partes, ele envolve aquilo que o faz como um todo, como um inteiro, como um total, né? E como é que eu posso contribuir para ajudar nas suas necessidades? Ela trabalha com dois outros conceitos que tem muito a ver aqui com esse elemento, que é o conceito da enfermagem ela ser biogênica, ou seja, ela ser promotora de saúde e não ser biocida, e não ser aquela que tira a saúde, né? Então, a gente tem que atender essas necessidades básicas, que são importantes, mas a partir daí, elevar, né, o que mais que eu posso ver? E ela comenta, e eu acho isso tão incrível, que a enfermagem, ela é uma profissão muito privilegiada, porque nós tocamos o corpo, e o corpo é a morada do espírito. Então, a partir do momento que a gente tem o privilégio de tocar o outro, a gente não está atingindo apenas o físico, a gente está atingindo o seu coração, a sua alma, o seu eu, né? Então, por isso que a enfermagem ela é tão privilegiada e o outro ele é tido como um ser sagrado. Né? Então, nós somos muito privilegiados por isso, por poder tocar, né, onde habita o espírito do outro. E o 10º e último elemento, ele é o elemento que fala em dar abertura e atender aos mistérios, às dimensões existenciais da vida e da morte, né? Aceitar o mistério, ser aberto ao infinito, aceitar milagres. Aquilo que a gente não pode entender, aquilo que a gente não pode explicar, aquilo que muitas vezes a ciência não é capaz de explicar. Então, nem sempre é fácil, né, a gente aceitar que a vida tem uma finitude, que esse é o processo natural das coisas, principalmente em pediatria. Então, não é fácil a gente aceitar a perda de um bebê, para a família não é fácil aceitar a perda de um filho, porque fisiologicamente as coisas não acontecem assim. Mas a gente precisa respeitar o que o outro acredita e saber que
existem coisas que podem ser inexplicáveis, né? Então, estar aberto a todas essas manifestações, né? Que isso pode acontecer, entendendo que existem limitações e existe algo que muitas vezes pode não ser totalmente explicado, ok? Falando nisso, existe um livro publicado, né, em inglês, que eu acho que está no próximo slide, isso, que é esse livro que está aqui embaixo, né, que são Milagres e Mistérios, e agora está tendo uma chamada para um livro a ser publicado em espanhol. Então, gente, se vocês tiverem, aí a Luana pode me ajudar, que eu não sei até quando que está aberta essa chamada, mas se vocês tiverem experiências de milagres, né, então a Watson Cairn Science Institute está recebendo esses relatos de milagres, tá, gente? É então, até 30 de junho, Lu. 30 de junho. Então, 30 de junho, português, ótimo, gente. inglês Aqui eu e acertei, ó, espanhol. que estava lá no Facebook. Isso, eles aceitam, inclusive a gente não precisa escrever em espanhol, não, né? Pode escrever em português, né, Luana? Só que ele vai ser publicado em espanhol, né? Isso, É isso? pode ser tanto em português, inglês, espanhol, e depois vai ser feita a tradução daí, né? Vai ser publicado nas 3 línguas. Exatamente. Então, gente, eu tenho certeza que se a gente abrir aqui, alguns de vocês vão ter experiências de situações que, enfim, que houve alguma forma de, não tem jeito, é um paciente que não tem perspectiva, o prognóstico é fechado, né? E, de repente, algo aconteceu e aquilo se modificou, né? Então, eu tenho certeza que vocês têm. E, olha, está aí aberta a chamada, se vocês quiserem publicar, ter esse relato de vocês publicado num livro, está aqui aberta a chamada, depois vocês olham com carinho, né? Serão muito bem-vindas essas narrativas. Bom, então, esses são os 2 materiais em que eu me baseei para trazer essas questões das manifestações. Esse primeiro texto, que é o guia, né, que a gente chama de guia para a realização dos elementos do processo clínico Caritas, ele é o primeiro texto que foi publicado em 2017, né, as autoras estão, acho que todas aqui, né? A Ingrid, que acho que não está. As demais estão aqui, a Luana, a Jaque, a professora Maria, eu, a Ingrid e a Delita. Então, foi publicado esse primeiro livro em que ele traz essas manifestações de cuidado. Tá? Então, esses segundos slides em que eu trouxe as manifestações foram tirados desse guia, ela tem muito mais, tá? Se vocês quiserem ver. E aí tem um material mais recente, que essa é a publicação de 2020, que aí traz a evolução, né, desse referencial, e a gente também colocou um quadro, também foram as mesmas autoras, tá? A gente também fez um quadro incluindo agora aí a perspectiva Veritas para dentro dos elementos, tá? Então, fica aí para que vocês possam avançar e buscar um pouquinho mais, certo? Para fechar essa questão dos elementos, esse slide é um slide que a própria Jean Watson apresenta, em que ela traz algumas modalidades, né, de cuidado, reconstituição, que o enfermeiro pode utilizar durante as suas práticas de cuidado, e aí tem várias questões, toque terapêutico, imagem, música, os diários expressivos, movimento, massagem, relaxamento, técnicas de humor, por que não, né? Oração, terapia assistida por animais, meditação, danças, fóruns, workshops, enfim. Então, são várias formas, né, várias modalidades aí de utilização de um cuidado que envolve essa inteireza do ser. Eu acho que a gente tem mais uns minutinhos, né? Eu não sei se a gente abre para perguntas ou se eu falo dos sutras, o que vocês querem, gente? Porque o sutra seria um plus, e ainda assim, né, nesse nosso primeiro contato. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer agora? Falem comigo. Pessoal, o chat não está funcionando, nós não conseguimos habilitar, então se alguém tiver alguma pergunta ou questionamento, por favor, ligue o áudio e faça a pergunta daí. Uhum. Senão eu vou para frente. Como vocês acharem melhor, gente. Eu acho... Deu para entender, assim, ficou claro essa parte dos elementos? Que a minha ideia era trazer algo assim que pudesse ser visualizado no dia a dia, sabe? Embora a gente tenha toda essa parte teórica, filosófica, mas que a gente pudesse visualizar essa aplicação dele na nossa prática diária. Diga. Uhum. Lu, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre os sutras. Quer falar um pouquinho? Beleza. Vamos lá.
Ó, desafio disso. Então, vamos lá, gente. Então, como eu disse para vocês inicialmente, né, os sutras, eles são algo que vai aparecer agora nessa publicação de 2021, né? Então, a Jim Watson está reeditando o seu livro de 2005, Cuidado Humano como Ciência Sagrada, e aí está entrando, então, os 7 sutras sagrados de Jim Watson. Mas, então, o que são os sutras? O que são sutras, né? Sutras, eles são mensagens, né? Eles têm uma origem muito antiga, eles têm uma origem hindu, e que são palavras carregadas de significados. Na verdade, o significado de um sutra ele é muito maior do que a própria definição da palavra em si, né? Então, ele apontam para verdades espirituais, algo que vai além da própria palavra, né? É carregado de energia e traz um convite para que esse profissional ele possa se conhecer melhor e, a partir daí, aprimorar a sua prática. Eu acho que isso é muito interessante, né? E esse objetivo do Sutra, então, é algo que faz com que esse profissional que utiliza, enfim, que vai seguir, ele aprimore a sua prática, porque ele vem de um autoconhecimento, né? E aproveitar alguns momentos consigo. Então, ele é uma verdade simples, uma palavra bem subespecífica. Se a gente for ver o significado de sutra, ele tem significado como fio, como tecido, algo que não traz muita clareza, na verdade, do que ele representa, né? Mas ele é algo profundo e que ajuda a gente no próprio autoconhecimento, né? Ela chama os sutras de 7 sutras sagrados, né? Porque ela entende isso que é um caminho para aprofundar a nossa própria prática e tornar o nosso serviço sagrado. E aí ela lança um novo conceito, que é o conceito de ativismo sagrado. Esse conceito não foi muito bem trabalhado, tá? Então, a gente vai saber um pouquinho melhor sobre isso na edição do livro, mas ela falou um pouquinho sobre ele, tá? Eu já comento sobre o ativismo sagrado. Primeiro, vamos apresentar esses sutras. Então, ela classifica 7 sutras, e são 7 sutras dela, então são os 7 sutras sagrados. Olha que interessante essa definição aqui no finalzinho, ó. Os sutras, eles convidam, né, nos convidam a que a gente possa engajar em nós mesmos com poder. Mas que poder? É um poder de empoderamento? Não, é um poder transformador, é um poder capaz de transformar, né? Ela faz algumas analogias, inclusive, como se fosse um pilão, uma força motriz capaz de fazer mudanças, né, de modificar algo. Então, vamos lá. Esses são os 7 sutras sagrados que ela lançou. Então, são palavras, né, como eu disse, que carregam um grande significado. Quando ela fala do primeiro sutra, essa definição aqui do lado, gente, essa é uma tradução minha, uma tradução livre, tá? A palavra descrita por ela é a que está entre parênteses, ok? Então, eu não sei se, na verdade, vai ficar assim, vai ser traduzido dessa forma, tá? Então, ela apresentou isso, ela falou em inglês, durante o evento foi traduzido para o espanhol, e aí eu fiz uma tradução para o português, tá? Então, talvez não seja exatamente esse termo em português que a gente vai usar. Então, isso é um primeiro contato. O termo original é esse que está em inglês entre parênteses, tá bom? Então, o primeiro sutra é a questão da quietude. Mas o que seria essa quietude? Ela chama como tranquilidade de espírito, tá? Então, é uma paz, um sossego. É a gente tentar atingir uma paz interior, uma tranquilidade de espírito para que a gente possa entrar no cuidado, para que a gente possa viver a teoria, para que a gente possa aplicar os conceitos, enfim, atingir o cuidado transpessoal, nos envolver num momento de cuidado, né? Então, essa questão da tranquilidade de espírito, da paz, do sossego. O segundo sutra fala do silêncio, né? Então, um silêncio interior mesmo. Ela comenta que ele é um tempo de caminhar, né? De estar em silêncio, de ouvir a nossa voz interior, como uma forma de autoconhecimento. O terceiro sutra, eu traduzi como solitude, porque eu não vi como solidão, eu vi como solitude mesmo, que é a questão de apreciar a própria companhia. Olha que interessante, é você estar sozinho, mas estar sozinho consigo mesmo, aproveitando esse momento, aproveitar momentos consigo mesmo, né? Apreciar a sua própria companhia. Essa seria a questão da solitude. O quarto é o espírito. E o espírito nada mais é do que a voz interior.
Então, a gente poder ouvir, poder acessar a nossa voz interior, dar ouvido ao nosso espírito e lembrar que o corpo é a morada do espírito, que é dentro do corpo que o espírito vive. Então, ter os cuidados com o corpo para que a gente possa ouvir esse nosso espírito. O quinto sutra é a simplicidade, e a simplicidade seria em simplificar a nossa vida, simplicidade na nossa vida, simplicidade nas nossas coisas, né? Nas pequenas coisas, não ser propriedade das nossas possessões, que a humildade é o caminho da sensatez. O sexto sutra ficou um pouco confuso no meu entendimento, mas ela fala em serviço. E daí ela comenta em serviço e dele pouquinho ela coloca um sacred service ali junto. Então, parece que é um serviço sagrado, né? Mas o sutra em si é o serviço. O sagrado, ele entra como um apêndice, né, do sutra. Então, esse serviço sagrado. O que seria, então, esse serviço sagrado? Ela traz o serviço como a questão de aceitar os problemas, aceitar os desafios, nos colocar a serviço e entender que esses problemas, que esses desafios são grandes oportunidades de crescimento, que a gente aprende e cresce muito com os momentos de dificuldade, né? E o último sutra, então, é essa questão do render, de rendição, que tem a ver, nada mais é do que aceitar, nos render aquilo que é maior que nós, aquilo que a gente não pode controlar, aquilo que a gente não pode explicar, né? Então, isso seria a questão de render, ou a questão da rendição, né? Que seria a tradução que eu fiz aí para esse surrender, nem sei se fala assim, né? Então, esses seriam os 7 sutras sagrados. E por que usar esses 7 sutras? Porque esses 7 sutras, eles são uma forma de autoconhecimento e uma forma de que a gente consiga atingir uma paz de espírito, e isso propicia o nosso envolvimento no referencial, né? Isso propicia que a gente consiga aplicar esses elementos do processo Clinical Caritas que eu falei aqui, estar autenticamente presente na relação, praticar esse amor com bondade, né? Então, ser criativo. Então, é uma forma de autoconhecimento para que a gente possa aplicar tudo isso. E aí vem aquela questão do ativismo sagrado, que eu comentei que ela traz isso como algo que eu também não conhecia, e que ainda está um pouco confuso para mim, a questão do ativismo sagrado, mas de uma forma, né, geral, ela traz que a própria teoria do cuidado humano, os elementos do processo Clinical Caritas e os sutras são formas de ativismo sagrado. E o que seria esse ativismo sagrado? Ela cita uma definição de um outro autor, que é esse Andrew Harvey, que fala que é uma força transformadora. Então, uma forma que a gente tem de que o amor que a gente sente, a compaixão que a gente sente é capaz de curar e de transformar o planeta. E curar o planeta e curar os habitantes do planeta. Então, algo, assim, bastante profundo, né? E em que a sua teoria está caminhando, né? Então, a gente percebe vários elementos diferentes aparecendo aí desde esse caminhar dela, que veio ainda de 2 a 3 anos para cá, tá? Então, não tenho muito mais informações sobre isso, porque isso ainda é algo recente, com pouco material, né, para que a gente possa trazer essas informações para vocês. Mas fica aí, né, o desafio, a curiosidade, e a gente querer ver um pouquinho mais sobre isso. E para fechar, tá, gente? Esse é o penúltimo slide, tá? Bem rapidinho esse aqui, só para a gente fechar mesmo. Então, os 10 processos Caritas são o coração da ação do enfermeiro, é a praxis do cuidado, né? Então, é a forma que eu tenho de realizar, de tentar alcançar o cuidado transpessoal, e que a teoria, né, a ciência do cuidado humano, a teoria do cuidado humano vive nos momentos de cuidado. E olha que interessante o que o Howard colocou no evento. Ele colocou, eu trouxe o slide que a própria Jill Watson postou no Facebook dela, e aí eu fiz ampliei aqui para o ladinho para a gente poder visualizar melhor. Então, ela coaduna com isso. Que o processo Caritas, ele pode ser interpretado como uma teoria de médio alcance, Luana. Olha que interessante, olha que interessante. E que a ciência do cuidado unitário, a ciência do cuidado unitário transpessoal, ele pode ser interpretado como uma grande teoria que está localizada dentro do contexto unitário transformador, transformativo, né? E aí, traz um link para esse último slide, que mostra como se fosse uma pirâmide, digamos, como se fosse uma escala de conhecimento, né?
que vem do mais concreto, que seria o Caritas Process, então os elementos Caritas, que é o fazer, até algo mais abstrato, que seria essa cosmologia unitária. E aí dentro tem um caminhar e tem a teoria do cuidado, tem a ciência do cuidado unitário, até chegar nessa cosmologia. E aí a John Watson faz um pequeno parênteses, que além do fazer e do saber, tem um ser ali no meio. Então, ela fez questão, ela concorda com o que o Howard colocou, mas ela fez questão de colocar um to be ali no meio. Então, um ser, que é, né, tem tudo a ver com o referencial dela, né? Não seria ela se não tivesse o ser aí dentro, tá, gente? É isso, aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação. Me coloco aí à disposição de vocês, se tiver alguma pergunta, eu vou parar o compartilhamento para ver que a gente não estava se vendo. Vamos ver se eu consigo abrir a câmera agora. Vamos ver. Obrigada, Ai, gente, doutora Luciane. Deixa eu abrir a câmera. Só porque eu fiz entendo para vocês. Aí, eu já abri. Não vai. Obrigada, doutora Luciane, trazendo aí para Vamos lá, nós pode falar, novidades, né? Inclusive o próprio livro, que ainda nem foi lançado, né? Foi uma discussão aí bem recente de um congresso internacional que nós participamos, né? Então, algo aí bem atualizado. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade também em estar conosco e contribuir com a rede, né? Nós sabemos dos desafios da pandemia e também a organização, né, de horário, de agenda para estar aqui, né, hoje. Então, muito obrigada. Gostaria de abrir para perguntas. O nosso chat não está funcionando, pessoal. A gente pede desculpa. Até a nossa lista de presença ela vai ser feita por meio de prints dos acessos para que os nossos acadêmicos possam encaminhar os certificados depois, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, ligue o áudio. Levante a mão, né? E se, né, necessário, ligue o áudio aí também. Façam um feedback, gente. Falem para mim um pouquinho se vocês conseguiram entender, se ficou claro, até para que eu tenha um retorno aí. Sim, claro. Tem vários alunos aqui, Lu, assistindo também. Saudades. Acho que a Cibele quer falar. O Paulo também levantou a mão. Sim, que linda! Eu não estou conseguindo ouvir. Vou tirar o fone. Aí. Ótimo. Eu queria compartilhar aqui que eu tinha esquecido que eu tinha me inscrito e a minha colega de turma, Fabiana, me mandou um WhatsApp. Amiga, você esqueceu que hoje tem a fala da Lu. Daí eu entrei rápido e assim, acho que já peguei, né, no andar aí da carruagem, mas eu gostaria muito de compartilhar que para mim isso é tudo muito novo, apesar da grande experiência que temos na enfermagem. E eu fiquei assim agraciada com esses sutras, porque ele resume todo o cuidado e toda a prestação de serviço que eu presto às mulheres na amamentação. E me chamou muita atenção quando falou do serviço sagrado. Antes mesmo de você concluir, eu pensei, nossa, a gente promove a saúde de uma criança. Isso, que é coisa mais sagrada que isso? Né? Então, quando você consegue convencer, sensibilizar e fazer com que a família entenda esse processo, com todas essas ferramentas, né, que a Lu trouxe, que é muito novo aí, pelo que eu percebi, a gente chega atinge esse ápice, digamos assim, que é a nossa profissão. Obrigada, Lu, amei. Bom te ver, saudade. Eu vejo duas mãozinhas levantadas. Eu acho que é o Paulo e a professora Eva também. Ok. Então, vou lá. Boa noite a todos e todas.
Luciane, muito parabéns pela apresentação, brilhante apresentação, uma pedagogia excelente de trazer à prática, né? Depois do Caritas, que para quem está no começo da leitura não é de fácil entendimento, né? De um simples entendimento. Enfim, são reflexões, assim como a Cibele falou, como a Cibele trouxe, e eu fiquei muito feliz que você trouxe os sutras, porque a gente ouviu no congresso e eu falei, meu Deus, será que todo mundo entendeu a mesma coisa que eu entendi? Será que é isso mesmo? Será que ela está adiantando as questões do livro? Enfim. E aí eu fui buscar minhas anotações e vi que era isso mesmo, do jeito que você trouxe, né, também tem alguns registros aqui, o sexto sutra, eu também entendi como você entendeu, né, serviço sagrado para o mundo. Ela falou alguma coisa nesse sentido de quando a gente cuida de uma pessoa, a gente está cuidando também para o bem da humanidade, e isso se tem uma ressonância, né? Enfim, e aí eu queria falar do quanto é importante esses sutras para o autocuidado, né? Além de todos os outros caritas, né? Quando ela fala do ego, enfim, para o autocuidado da enfermagem mediante alguns contextos de condições de trabalho precários, né? Então, eu acho que isso é importante, ter esse momento de quietude, esse momento de silêncio, esse momento de rendição. Então, para mim, isso vem em um momento de que é preciso estratégias de autocuidado que possa permitir ao enfermeiro não cair no produtivismo absoluto, sabe? Então, muito comumente comigo, isso já aconteceu de atender um paciente e atender o segundo paciente, o terceiro paciente na estratégia de saúde da família, e as consultas acabam sendo contaminadas, não é o termo, mas há uma conexão das consultas, né? Do que eu vivi em uma primeira consulta, eu não consigo, às vezes, uma quietude, um silêncio, eu não consigo me preparar para uma segunda consulta. Então, é nesse sentido que eu tenho refletido e eu tenho escrito sobre isso também, né, no momento do cuidado da minha tese, essa importância de se ter um momento de preparação antes de cada encontro com a outra pessoa, né, da gente ter uma pureza e se desconectar do que a gente viveu anteriormente para conectar de novo com o outro sujeito. Era isso, obrigado. Eu que agradeço. Tem mais uma mãozinha. Eva. Eu acho que essa é a frase mais dita, né, ultimamente. Vocês estão aí, conseguem me ouvir? Sim. Então, boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar a Luciane. Ela traz, assim, de uma forma bastante elucidativa para a gente que está tentando se apropriar, se aprofundar. A gente vai aprendendo no curso da fala dela como que ela consegue tornar simples essa compreensão, porque ela vive isso. Então, a gente sente que esse cuidado é vivido, é sobre isso que eu queria falar. Eu penso que uma das marcas que esses sutras trazem hoje é que se a gente esqueceu de que o cuidado transpessoal ele é uma vivência constante, com esses sutras a gente não escapa, né? Porque aí isso se conecta um pouco com o que o Paulo trouxe, que assim, eu preciso me despir de algo, eu preciso acomodar esse estado de espírito, esse estado de ser, né? E estar com o outro, estar comigo, estar com o outro naquele momento do cuidado e me entregar a esse encontro. Então, eu olho assim, claro, são as primeiras leituras e percepções que eu tenho sobre o que os sutras, o que a professora, o que a doutora Dion Otis quer trazer, mas a sensação que eu tenho é assim, é como se fosse o último, uma grande última lição, no sentido de dizer assim, se você passou por todas as etapas, agora entregue-se. É como se a gente fosse objetivar em um espelho tudo aquilo que a gente almejou alcançar. E ali é o fim em si mesmo, ou seja, o objetivo final, que em outros termos seria a nossa meta principal, que é estar entregue completamente, que é permitir que aquele ambiente,
naquele momento do cuidado, e quem está envolvido nele, viva essas mesmas sensações, aspirações e sentimentos. Então, eu queria compartilhar com vocês essa percepção que eu tive sobre o que o Sutra significa. E quando você traz também, Luciane, a questão para o cuidado de nós, enfermeiras e enfermeiros, eu penso que o entregar-se talvez seja um dos pontos mais difíceis dentro dos contextos dos serviços, por conta do excesso de estímulos que as enfermeiras e os enfermeiros sofrem dentro desses espaços. Porque não é somente a coisa do mecanicismo, Paulo, de que eu tenho uma consulta e o outro vai entrar e eu preciso me preparar. Mas como me preparar para essa entrega e me despir das coisas da consulta que acabou de acontecer, para ingressar num novo espaço, um novo momento de cuidado, com tantos estímulos. É o sujeito que bate na porta, é o telefone que toca. Ah, mas Luciane, eu quero falar com você, tem alguém aí querendo, é a família. Então, é uma série de variáveis que os serviços vão levar para interromper, para criar obstáculos para que esse cuidado de fato aconteça. Então, eu hoje olho para as instituições assim, que é necessário que a instituição incorpore a ciência do cuidado como uma política. Porque senão a gente coloca sempre, mais uma vez, na mão das enfermeiras e dos enfermeiros a responsabilidade do cuidado como se fosse somente uma responsabilidade individual. Então, uma coisa que eu penso que a gente, não sei como a gente vai fazer isso, é tentar, de certa forma, engajar pessoas que estão nas gestões dos serviços para, sei lá, se a gente seduz até, né, promovendo um momento de cuidado com essas pessoas, para que elas experimentem o cuidado transpessoal e passem a enxergar o cuidado dentro de uma outra lógica. Porque a sensação que eu tenho é assim, que cada vez mais que a gente aprofunda, a gente vai se sentindo também mais responsável. Mas nós não somos as únicas responsáveis pelo cuidado. Com essa fala que eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a Luciane e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando esses sentimentos e esses pensamentos. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Já estamos aí próximo do nosso horário de término também, né? Lembrando que hoje, então, a gente não passou a lista, né? Mas foi feito também a inscrição e a chamada, né? Os nossos acadêmicos realizaram a lista de presença pelos prints dos acessos aqui no Teams, na nossa plataforma. Então, dentro de alguns dias, vocês receberão certificados por e-mail, o e-mail cadastrado no momento da inscrição, tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Não sei se mais alguém tem algo para, né, falar. Do contrário, a gente já pode ir encerrando essa nossa primeira etapa do nosso encontro. Sara? Convido também a todos a seguirem, né, as nossas redes sociais. É por meio delas que nós fazemos as nossas postagens, os avisos também da nossa organização. No dia 26 de abril, também neste mesmo horário, nós teremos a presença da doutora Jaqueline Dias do Nascimento, com os conceitos, né, da teoria, o momento do cuidado, né, e o cuidado transpessoal. Acho que tem mais alguém que está com a mão levantada, não estou conseguindo ver. Professora. Josué. Oi, sim, Josué, pode falar. Parece que eu não fiz a inscrição, se não me engano. Josué, você, Josué? Quanto tempo? Então, Luciana, tudo bem com você? Tudo bem, que prazer. Como é que tá indo as coisas aí? Tudo certo. Tudo certo. Josué, para receber, precisaria ter feito a inscrição, até para ir direitinho certificado pelo teu e-mail. Você pode conversar com a comissão organizadora, que é o Jefferson e a Jennifer, que daí eles podem te orientar direitinho depois, pode ser?
Isso, eu mandei o link no grupo da nossa sala, daí eu já pego direitinho os dados do Josué e da Isla, que também entrou ali, e a gente emite o certificado certinho. Então tá bom. Obrigada, Jennifer. Pessoal, então se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, né, nenhuma dúvida, acho que a gente já pode parar a gravação também, né? E nós vamos então